O capítulo começa quando Arif acorda ainda no sofá de Bahar. Ele começa a pensar sobre o que ouviu na noite anterior, quando Bahar aparece e pergunta se está tudo bem. Arif tenta disfarçar e diz que sim. Então Bahar fala que ficou muito apreensiva na noite anterior. Bahar diz que seria capaz de matar Selim caso alguma coisa acontecesse com Arif. Se ele tivesse se ferido ou morrido, Bahar diz que não poderia suportar. Arif segura a mão de Bahar, completamente lisonjeado pelo que acabou de acontecer. Arif então relembra que ela é Bahar, que não seria capaz de fazer mal a ninguém. Quando Duruk aparece para ir ao banheiro, os dois mudam de assunto para que o menino não escute nada sobre o ocorrido na noite anterior. Já na casa de Henry, Kismet está arrumando os presentes embaixo da árvore quando Saltimes acorda. Kismet pergunta se o menino dormiu bem e ele responde que sim. Saltimes então pergunta se Kismet tem algum filho e ela responde que não. Kismet então começa a relembrar sobre o dia em que ela abandonou Sem. Kismet falou que já havia perdido tudo, sua filha, e agora perderia Sem, pois ele perdeu a razão após Kismet perder o bebê e decidiu acabar com a vida de seu chefe com as próprias mãos. Após o homem morrer, Kismet falou que Sem iria ser preso a qualquer momento e isso ela não poderia suportar. Kismet então coloca o seu anel de casamento em cima da mesa e vai embora, abandonando Sem, que fica totalmente desesperado. Duruk então volta do banheiro e se deita no colo de Bahar e acaba adormecendo. Bahar diz para Arif que o desejo de Natal de seus filhos foi muito lindo. Eles fizeram a lista apenas desejando coisas boas para os seus familiares e amigos. Arif diz que as crianças têm a quem puxar, a Bahar. Ele pergunta qual o desejo de Natal de Bahar, e ela diz que apenas quer muita saúde e que possa ter como sustentar seus filhos. Arif pergunta se ela não deseja nada mais, então Bahar diz que tem um segredo. Arif quer saber qual seria este desejo em segredo, mas Bahar acaba confessando. Gostaria que Arif retomasse seus estudos na universidade. Então Duruk acaba ouvindo toda a história e pergunta se Arif voltará a estudar. Todos começam a rir. Ao mesmo tempo, Seida bate na porta de Enver. Ela diz que as crianças estão abrindo os presentes e não fizeram ontem, pois o vovô Enver não estava. Enver diz que não gostaria de deixar Sirin sozinha, mas ela diz que tudo bem. Seida fala que serão somente alguns minutos e Enver sai com Seida. Sirin fica com ódio, dizendo que todos irão pagar, e grita que odeia muito todos eles. Todos começam a abrir os seus presentes. Arif deu um par de luvas para Bahar e Seida finalmente abre o presente de Raif. Se trata de um anel, o mesmo que elas venderam. Seida fica em choque e Bahar começa a dar risada. Terminada a festa, Enver volta para casa repleta de mimos e presentes. Ele vê que Sirin deixou um simples presente e voltou para o seu quarto. Ele abre e se trata de uma fotografia de Enver, Sirin e Atice. Enver não deixa de se emocionar e derramando lágrimas fala para Atice que não vai conseguir cumprir a promessa. Enver diz que sente que Sirin está escapando ao seu controle e ele não é capaz de detê-la. Ele também diz que gostaria 1000 vezes de ter morrido no acidente no lugar de Atice, pois ela sim saberia o que fazer nesta situação. Mais tarde, Seida vai até a casa da senhora Fazilete. Ela resolve entregar de volta o presente de Raif. Seida respira fundo e se dirige a Raif. Raif pergunta o que Seida achou de seu presente e ela diz que não pode aceitar um presente desses. Seida fala que um presente de Natal é algo como calcinha, luvas ou até mesmo um relógio, mas não um presente deste tipo. A senhora Facilete pergunta qual foi o tipo de presente, então Seida pede para que ela mesma veja, entregando o anel nas mãos de Facilete. Seida diz sentir muito, mas não entende que tipo de jogo a Raif está querendo fazer com ela. Ela pede desculpas à senhora Facilete e decide ir embora. A senhora Fazilete fica olhando para Raif completamente sem nenhum tipo de ação.
Então Raif grita com sua mãe, dizendo que ela faria algo ou até mesmo lhe deu uma bronca, mas não fique lançando esse olhar contra ele. Logo depois, Enver bate na porta de Arif. Fi pergunta como pode ajudar Enver e Enver menciona que já vendeu a sua casa. Ele entrega um envelope para Arif contendo todo o dinheiro que Arif possa ter gasto com o novo negócio de Enver. Enver fala que é muito grato a Arif e está entregando dinheiro equivalente a todo o custo que Arif gastou para montar o seu ateliê, com os tecidos, linhas, máquinas e todo o espaço. Arif agradece o dinheiro, mas diz que não precisava. Enver insiste e Arif tem que aceitar. Irim passa por Arif e o cumprimenta, mas ele não fala nada e fecha a porta. No parque, Bahar, Seida e Arda estão conversando. Seida pergunta a Bahar que tipo de presente foi aquele que Raif quis lhe oferecer. Bahar diz que ouviu uma história sobre o pai de Raif ter lhe dado aquele anel para que Raif oferecesse à mulher com quem ele tivesse certeza que casaria. Seida diz que já ouviu essa história, mas não acredita que ela seja a mulher ideal para Raif. Seida diz que ela e Raif não combinam, pois ele é um homem fino, educado, gentil, além de ser muito rico. E ela é uma mulher pobre, deselegante, que fala as coisas sem pensar, sem contar com seu passado muito sujo. Ela diz que não tem um emprego e que teve que aceitar todo tipo de trabalho para poder se sustentar, e Bahar sabe muito bem qual foi aquele trabalho que ela teve que aceitar, mencionando seu passado sujo na boate. Bahar pede para que Seida não fale desse jeito, pois ela vê como uma mulher leal, fiel amiga, uma pessoa do bem que faz de tudo pelos seus amigos e seus filhos. Além de tudo, Bahar diz que Seida é muito bonita e se ela, Bahar, vê Seida dessa forma, Raif deve vê-la ainda muito mais deslumbrante. Seida agradece as palavras de Bahar, mas diz que ela e Raif não têm nada em comum. Quando Bahar está chegando em casa, ela se encontra com Arif na portaria do prédio. Arif fala para Bahar que Kismet lhe mandou um recado. A audiência sobre a guarda de Arda logo se iniciará e que Seida deve estar preparada para o que vier. Arif diz que sabia desta informação, mas não queria atrapalhar os festejos de Natal. Mas é essencial que Bahar converse com Seida para ela estar preparada psicologicamente. Bahar pede para que Arif a ajude a conversar com Seida, mas Arif diz que Seida vai se desesperar e começar a chorar, e ele não suporta ver Seida chorando. Ele diz que Bahar terá que fazer esta missão sozinha. Bahar aceita e sobe. No apartamento de Seida, Bahar e Seida estão reunidos e começam a assistir um filme. Bahar ainda não criou coragem para falar a Seida sobre o início da audiência da guarda de Arda. Elas começam a assistir um filme muito triste e começam a chorar, pois ambas estão abaladas psicologicamente. Já no apartamento de Arif, seu pai Yusuf menciona saber que Enver deu um dinheiro para Arif sobre o que ele gastou ao fazer o ateliê para Enver. Yusuf comenta que, já que Enver tem dinheiro, porque ele não pagou também o aluguel de Bahar, pois ela está devendo há bastante tempo. Arif pede para seu pai não se meter nessas coisas. Então Yusuf menciona que foi bondoso demais ao arrumar um emprego para Bahar como faxineira na casa de seu amigo, mas ela o tratou mal e sequer quis anotar o endereço ou telefone do homem, a chamando de ingrata. Arif diz que não acredita que seu pai foi com uma proposta dessas para Bahar e que com certeza ele deve ter feito ou dito algo muito ruim para Bahar não aceitar o emprego. Arif grita com seu pai e pede para ele não se meter com Bahar novamente e sai do apartamento. Arif vai até o apartamento de Seida e ao abrir a porta encontra Bahar e Seida chorando. Ele diz que Bahar já deve ter contado sobre Arda e a audiência para Seida. E Bahar tenta disfarçar e diz que elas apenas estavam assistindo a um filme triste. Seida escuta o que Arif falou e o manda entrar.
para que ele explique direitinho o que está acontecendo que envolve Yarda. Arif menciona sobre a audiência e Seda começa a chorar. A campainha toca e é Henry com saltimes. Ele pergunta por que Seda está chorando e ela diz já saber sobre a audiência de Yarda. Henry pede para que Seda não se desespere, pois não irão tirar Yarda dela. Será apenas uma audiência para que se estabeleça a verdadeira paternidade de cada um dos meninos, mas Yarda ainda permanecerá com Seda até o juiz decidir o que fazer. Seda diz que morreria se tirassem Yarda dela, pois é a única coisa que ela tem. Saltimes abraça Seda, então ela se corrige. Diz que Yarda e Saltimes são as únicas coisas boas que ela tem na vida e que não quer se desfazer de nenhum de seus filhos. Saltimes abraça Seda e Seda diz que ama o menino. Ela então diz que ficou um pouco mais aliviada com a explicação de Henry e diz que não vai mais chorar. Apenas quer curtir o dia ao lado de Saltimes. Já na casa de Kismet, ela abre a porta furiosa gritando pelo nome de Sem. Kismet vê que Sem está deitado em seu sofá. Kismet percebe todas as roupinhas de sua bebê espalhadas pela casa. Sem está chorando, dizendo que não aguenta mais. Ele diz saber que estragou tudo, fez tudo errado e não sabe mais o que fazer para recuperar Kismet. Sem diz que eles poderiam ter uma vida linda ao lado de sua filhinha, mas que, por culpa de sua ganância, tudo foi por água abaixo. Ele então começa a chorar e se deita no sofá de Kismet completamente derrotado. Kismet surpreende. Senta-se ao lado de Sem. Ele recosta sua cabeça sobre a perna de Kismet e começa a chorar, quase adormecendo. Kismet coloca a mão na cabeça de Sem e começa a acariciá-lo, dizendo finalmente que ainda o ama. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Deixa abaixo nos comentários o que você está achando desta última fase de Força de Mulher e também escreve de que parte do Brasil você acompanha esta maravilhosa série. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!